Galera, bora lá responder essa questão. Um aluno misturou água e acetona indevidamente. Para separar os componentes da mistura, realizou uma destilação fracionada, retirando a amostra do resíduo e do destilado durante o processo de separação, representada de acordo com o esquema a seguir. Nós temos aqui temperatura da água de ebulição, 100, temperatura de ebulição da acetona, 56. Nesse processo de separação, vamos lá, galera. Primeira coisa aqui que a gente tem que entender é o seguinte: quando a gente pega esse processo, quem vai ficar aqui no final, né, no início, nessa parte inicial, a gente vai chamar de resíduo. Resíduo. E quem vai sair por esse processo, vai sair aqui no final, a gente chama de, que não está do lado de lá, ele está do lado de cá, então ele está destilado. Entendeu? Destilado. O destilado é quem sai por o processo aqui. Tudo bem? Então tá bom. O resíduo é quem fica aqui nessa partezinha e o destilado é quem vai sair. Primeiro só para a gente fazer esse ponto aqui para vocês. Tudo bem? Tá. Vamos lá. Vamos ler as alternativas. Nesse processo, a separação, a temperatura de ebulição do destilado é maior do que a do resíduo ao final da destilação. O que vocês precisam entender aqui, para a gente responder essa questão, é o seguinte. Como eu falei, aqui nós temos o resíduo. O resíduo ele fica aqui por quê? Porque ele tem uma maior temperatura de ebulição. Tudo bem? Já o destilado, ele sai porque ele tem o quê? Uma menor temperatura de ebulição. Beleza? Então, o que a gente vai dizer? O destilado, ele tem uma menor temperatura e não a maior, como falou aqui. Tudo bem? Esse que é o problema da questão. Letra B. Pressão de vapor das amostras do resíduo torna-se maior ao término da destilação. O que acontece, gente? Temperatura de ebulição maior quer dizer que ele é menos volátil. Tudo bem? Temperatura de ebulição maior é menos volátil. E se ele é menos volátil, a pressão de vapor, que é a medida dessa volatilidade, ela é menor. Então, nós temos menos, né, uma menor pressão de vapor. Então, a pressão de vapor do do resíduo, ela é menor. E a questão está falando, a pressão de vapor das amostras do resíduo torna-se maior. Não, não se torna maior. Ela se torna menor. Ela é menor. Letra C. Temperatura de ebulição das amostras do destilado permanece constante. O que acontece aqui, ó? Essa questão, nós temos que entender que nós vamos estar diante de uma mistura. E misturas, a ebulição, ela não é constante. Ela não acontece em um ponto constante. Tudo bem? E misturas, a menos que sejam as misturas especiais lá, eutéticas e eutrópicas, né? As temperaturas tanto de ebulição quanto de fusão de misturas, elas não são constantes. Tudo bem? Letra D. Temperatura de ebulição do destilado se iguala à do resíduo no início da operação. Não. Presta atenção. Apesar deles estarem entrando em ebulição de forma conjunta, a temperatura de ebulição de cada um ela é fixa, ela é uma propriedade característica, não é que ela vai se igualar, é porque devido à situação de mistura, elas acabam entrando em situação, né, entrando em ebulição numa situação especial, mas não é porque elas estão se igualando não, tudo bem? Elas não se igualam. E letra E está o seguinte, pressão de vapor do resíduo é menor do que a do destilado. Como eu falei com vocês, quem tem temperatura de ebulição maior é menos volátil. Quem tem temperatura de ebulição menor é mais volátil. Mais volátil. Tudo bem? É mais volátil. E se é mais volátil, a volatilidade, como eu falei com vocês, ela é medida baseada em quê? Pressão de vapor. Ela é medida na pressão de vapor. Então, se quem tem uma menor temperatura de ebulição é mais volátil, acaba que ele vai ter uma maior pressão de vapor. Então, a pressão de vapor do resíduo é menor e a pressão de vapor do destilado é maior. Logo, a nossa resposta será letra E. Tudo bem? Espero ter ajudado vocês. Vejo vocês em breve.
Até mais.